A gente tem as partículas que fazem a matéria, as partículas que fazem a gente existir, né? Tudo que existe aparecer. E a gente tem as partículas que fazem elas interagir. Então, assim, vamos pensar, ó, só para você entender o raciocínio. Imagina que eu tenho um próton e eu tenho um elétron. Você sabe, desde que, sei lá, se é gente que o próton e o elétron... Não se é gente, mas enfim. Faz tempo que você sabe já que o próton e o elétron têm uma força de atração. Sim ou não? É uma força de interação eletromagnética que vem da eletricidade, né? Tá, mas... Assim, como que o elétron sabe que alguém está puxando ele? Ou como que o próton sabe que alguém está puxando ele? Quem que está levando essa força? Porque assim, existem dois tipos de força, né? Existe a força de contato, que é você bater uma mão na outra, por exemplo. E existe força à distância. Como que o elétron sente a força que o próton está fazendo? Quem está levando essa força? Né? O que está acontecendo? Aí você fala assim, o campo elétrico, mas... Tá, quem está levando o campo elétrico? Né? Tem que levar esse campo para que a outra partícula fale, nossa, eu estou sendo puxado, então estou sentindo uma força, aí eu vou para o lado. Então, existe um tempo para você sentir essa força. Sim, um tempo é curto? Sim, mas existe esse tempo. E existe alguém que carrega. Então, assim, ó, existem partículas que fazem a matéria acontecer e existem partículas que fazem elas interagir. Então, quem faz a matéria existir são os férmions. Então, aqui é a parte da esquerda que está na sua tela. Então, isso aqui é a matéria de fato. Agora, os bósons são as partículas que fazem a mediação ali, para aparecer as forças. É quem carrega as forças, né? Porque para ter força à distância, alguém vai ter que avisar. Tem aqui alguém batendo aqui, vou puxar você. Tem que alguém carregar. No caso do eletromagnetismo, a partícula é uma das mais conhecidas, né? Porque, assim, lembra que uma onda eletromagnética ela é formada por campos elétricos e campos magnéticos? Então, na verdade, a onda eletromagnética está carregando esse campo elétrico e esse campo magnético. Está aparecendo uma tela aqui no meu computador, não sei o que é. Fica aparecendo um momento e fica girando esse aqui. Vai saber, deve ser vírus, certeza. Mas enfim, então, o que eu estava falando? Tá. Então, assim, a onda eletromagnética é a que carrega o campo elétrico e o campo magnético. Beleza? Sim, mas tem alguém carregando, né? O que é a onda eletromagnética? É a luz, né? E quem que é a luz? É os fótons, né? Então, quando a gente fala que existe interação eletromagnética, existe alguém carregando essa interação. Quem carrega é a partícula mediadora que a gente chama de fóton. Então, tudo o que está aqui na parte da direita são as partículas que fazem as forças acontecerem. E as que estão na esquerda são as partículas que fazem a gente existir, né? São as que dão matéria de fato, beleza? Então, vamos lá, ó. Qual é a classificação? Então, férmions é basicamente toda a matéria. E os bósons é a interação entre a matéria. Pronto, primeiro tem ali que os férmions têm spin semi-inteiro, os bósons têm spin inteiro, mas aí essa parte já é bem mais específica. A gente já teria que falar de orbital, dos números quânticos, que daí já não é um papo para agora, né? Já é bem mais específico. Mas enfim, ó, então os férmions, classificação inteira, então isso aqui seria a coluna inteira. Então, os férmions são quem dá matéria e os bósons são quem faz as forças aparecerem. Beleza. Aí, dentro dos férmions, a gente tem duas classificações. Nos férmions, ou a partícula é um hadron, ou a partícula é um lepton. Então, ou é hadron ou é lepton. Os hadrons são formados por quarks. E aí que vem aquela parte, tipo assim, ó, lembra de todo aquele pensamento de como que a matéria é feita? Então, um dos primeiros é, existe alguma coisa intrínseca, existe alguma coisa indestrutível, existe alguma coisa indivisível. O pessoal chamou de átomo. Só que daí, indo mais a fundo, pera lá, esse átomo não é tão indivisível assim, né? Existem algumas crostas ali, existem algumas partículas no meio delas, que foram os elétrons. Mas depois, fazendo mais experimento, foi assim, não, mas pera lá, o átomo é quase que inteiro vazio, né? Ele tem uma parte que é um núcleo bem cheio ali, bem concentrado de massa, e algumas partículas que ficam ali fora, né? Que são os elétrons, e o núcleo tem prótons e nêutrons. E assim, e foi continuando. Qual que é uma analogia boa a ser feita aqui? Do tipo assim, ó, se eu falo pra vocês, o que tem dentro de uma laranja, se você nunca abriu uma laranja? Você vai falar assim, corta ela, mas não pode cortar, o que você faria?
Concorda que você pode pegar essa laranja e tacar na parede, que daí ela vai estourar, você consegue ver o que tem dentro. Sim, você vai gastar uma energia para fazer isso. E quanto mais energia, quanto mais força você jogar ela na parede, mais ela vai quebrar, mais ela despedaça, né? A palavra feia, mas é essa que dá para usar. E é assim que funciona. Então, assim, é muita energia para você quebrar um átomo, para você quebrar o núcleo, para você quebrar um próton, para você quebrar um nêutron. Né? Então, assim, depende da tecnologia para a gente achar essas partículas. Por isso que é um processo demorado, né? Mas, enfim, ó. Existem partículas que, até agora, nesse instante, são elas e não são formadas por nada. É tipo a história do átomo. O átomo é o átomo, mas agora não é mais. Agora tem muita partícula dentro dele. Então, assim, nesse instante, as partículas fundamentais, as partículas elementares, que são elas e nada mais, são os leptons, que está ali embaixo, e os quarks. Tá? Então, quem é formado por quark a gente chama de hadron, e os que não são formados por quarks são os leptons. Tá? Então, quem é formado por quarks, que é essa parte que eu estou mostrando aqui, ó, são os hadrons, e o restante aí que não é formado por quark a gente chama de lepton. Tá? Os leptons, aí que aparecem as partículas elementares também, que são bem pequenininhas, né? Aí aqui que aparece o elétron, aparece o muon, aparece o tau, aparece os neutrinos de cada um. Aí tem neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau. Professor, o que é cada uma dessas? Não precisa saber, daí é muita informação, aí vai sobrecarregar a sua cabeça. É você ter uma noção de como que funciona. Eu já mostro como que caiu uma questão disso, tá? Mas, ó... Então, os leptons são partículas elementares, então são elas e nada mais. E dentro dos leptons está uma das que você tem que saber, que é o elétron. Então, o elétron está na faixa dos leptons. E o elétron não é formado por nada. Pronto, morreu. Agora, a outra classificação são quem é formado por quarks. Então, a gente tem duas possibilidades, basicamente. Porque o quark é aquela... E aqui eu vou ter que comentar, ó. Vou sair um pouquinho da moderna, eu vou começar lá na eletrostática. Você lembra que, na primeira aula do ano eu acho que eles fazem isso, que você escreve que a carga ela é um N vezes um E? Sim ou não? Essa é a primeira, essa é a mais básica do terceiro ano, você não tem nem o que falar, né? Onde, daí você falou assim, essa aqui é a carga, né, que o cara tem. Esse aqui é a carga do elétron, que é a carga elementar, né, que é a menor carga possível que você pode ter. E esse aqui é um N, que daí pode ser 0, se não tiver carga, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Aí você escreveu, a carga é quantizada e esse N é o número inteiro. Lembra disso ou não? Sim, né? Aí eu venho aqui agora e falo assim, ó, o quark, ele tem uma carga quebrada. Existem 6 tipos de quark. Existe quark up, quark down, quark chime, quark strange, quark top, enfim. Também não precisa saber todos. É o down e o up que é os bons saber. Não posso falar que é o top porque existe um quark que chama top, então é os bons de saber. É o quark up e o quark down. Até travando a língua de quanto quark eu tô falando. Mas enfim, ó, os quarks, aí existe o quark down e existe o quark up. O quark up, ele tem mais 2/3 de E. E o quark down, a carga dele é menos 1/3 de E. Aí, agora que vem uma parte legal da gente brincar, do tipo assim, você escreveu que só tem carga inteira do Ezinho. E agora eu tô te mostrando, ó, existe uma partícula que tem menos 1/3. Existe uma partícula que tem mais 2/3. E aí? Que parte que tá errada aqui? Cadê vocês? Cadê o pessoal? Dá like aí também, né? Vamos dar um joinha aí. Sexta-feira. Pergunta que eu fiz, do tipo assim, lá no começo do ano você escreveu que só existe carga inteira do Ezinho. Então tem que ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Agora você está vendo que existem outras partículas que tem lá uma mais 2/3, uma menos 2/3, enfim, tem carga fracionária. E aí, onde que está o erro? É a física que está errada? Na verdade, é o título que está errado, né? Porque assim, é a carga de um corpo. É a carga de um corpo que existe, a carga de alguém formado. Então isso aqui é verdade, mas é para um cara inteiro. Então é você, o copo, eu, a lâmpada, qualquer coisa. É um corpo que tem massa. Quando a gente fala de quarks, eles não aparecem sozinhos na natureza. Você não vai achar, um quark down tá aqui. Não, ele sempre vai aparecer em conjunto. E são duas possibilidades. Ou aparece 3 quarks, que daí a gente chama isso de baryons, ou aparece um quark e um antiquark.
Daí eles juntos ali formando outro tipo de partícula, tá? E essa aqui, o papo seria de 3 dias sem parar. Essa aqui é um pouquinho mais chatinha. Mas enfim, toda partícula tem sua antipartícula, né? Que vai ter a mesma massa, a mesma cor, o mesmo sabor. Tem bastante classificação aqui, mas não é a parte ideal, né? Mas a antipartícula é que tem a carga oposta. Então você tem o elétron e você tem o pósitron, né? O pósitron é o elétron com carga positiva. Só. Nada mais. Então, assim, não existe quark sozinho. Então, ou aparece 3, né, 3 quarks normais, ou aparece um quark e um antiquark. Então, o legal de você saber é que quando tem 3 quarks, aí é chamado de bárion. E dentro de partículas você tem que saber, que são os prótons e os nêutrons, tá? No caso do próton, ele tem 2 up e 1 down. No caso do nêutron, ele tem 2 down e 1 up. Tá? Professor, isso é bem decoreba, né? É bem decoreba. Não tem o que eu fazer aqui. Isso aqui é decoreba mesmo. Mais chato do que... Enfim, biologia que tem trilhões de nomes. Mas fazer o quê, né? Se cai, tamo aí. Então, ó... hadrons são formados por quarks e os leptons são partículas elementares já, né, que não são formadas por nada. Então, dentro dos leptons está o elétron, tá? E dentro dos hadrons está aqui os bárions e os mesons. Aí os bárions são formados por 3 quarks e os mesons por 2 quarks. Daí é um quark de verdade e um antiquark. Tá? Aí aqui dentro dos bárions que tá as outras partículas, que é o que a gente está mais acostumado, que são os prótons e os nêutrons. A diferença é, o próton são 2 up e 1 down, e o nêutron são 2 down e 1 up. Beleza? É isso. É uma tabelinha grande, sim, mas nem tanto difícil. Só uns nomezinhos mais diferentes aí, né? Agora, os bósons, que nem eu tinha comentado, né? Os bósons são partículas que fazem as forças acontecerem, né? Então, é devido a ele que um próton fala assim, ó, eu estou sendo puxado por um elétron. Então, existe alguém que está levando essa força. Na natureza, existem 4 forças fundamentais, 4 interações fundamentais. São elas, ó, vou escrever aqui do ladinho. Deixa eu ver onde está minha cara. Vou puxar para cá. Então, são elas, ó. Existe a força nuclear forte. Existe a força nuclear fraca. Aí existe a elétrica, né? A gente chama de eletromagnética. Essa tela continua aparecendo. Eletromagnética. É que vocês não vão ver porque só tá a minha tela compartilhada. Mas fica aparecendo na tela aqui sem parar. E existe a gravitacional. Tudo bem, aí cada uma dessas forças tem uma partícula que faz a força acontecer, tá? Aí é os nomezinhos de novo. No caso ali, ó, vamos ver se a gente consegue chegar no raciocínio. Você aprendeu, você sabe que carga de mesmo sinal se repele e carga de sinal oposto se atrai, né? Então, no átomo como um todo, você tem ali uma atração entre o núcleo, né, e a eletrosfera. Então você tem ali que o elétron não vai sair voando do nada. Então ele tem ali uma atração fazendo ele orbitar. Só que o núcleo tem prótons e nêutrons, né? Por que próton com próton não repele e não estoura o núcleo? Tem que ter mais uma interação, né? Então existe interação do núcleo, interação nuclear. E é uma força que mantém o núcleo coeso, né, que deixa ele fixo. A gente chama de nuclear forte. Tá? Então, a força nuclear forte é a que mantém o núcleo coeso, que é a força entre prótons e nêutrons ali, né? Que deixa eles juntinhos. Quem faz essa força acontecer, o nome da partícula é essa aqui, ó, é o gluon. Tá? Então, ele interage ali entre os quarks, então um quark up, um quark down, um quark down, um quark up e assim por diante. Então, é o mesmo papel do fóton. Então, o fóton leva a força do próton para o elétron, o gluon leva a força para o quark e para o quark. Então, o gluon é a partícula que faz os quarks sentirem força. Pronto, essa é a definição. No caso aqui da força nuclear fraca, tá? Onde que ela aparece? Ela aparece na radioatividade, que vocês até escreveram aí, né? Que é o decaimento. Então, o decaimento de um átomo existe por conta da força nuclear fraca. Aí, assim como a gente tem, ó, aqui na eletricidade, não é uma positiva, uma negativa e uma neutra, né? Que é o próton, o elétron e o nêutron. A gente tem as 3 partículas para a nuclear fraca, que daí vai ser o W+, o W- e o Z0. Então, o W+ seria o próton, né? Bem entre aspas. O W- seria o elétron e o Z0 seria o nêutron, tá? Seria essa analogia a ser feita.
No caso do fóton, a gente já falei bastante. Né, o fóton é quem faz a força elétrica, o próton sente a força do elétron por conta do fóton chegando. E a outra, né, a gente chama de graviton, que seria assim, um corpo que tem massa sente a atração de outro corpo que tem massa. Então eu sinto a atração da Terra, né? Mas quem que está trazendo essa força? A gente chama essa partícula de graviton, tá? Só que essa aqui, sim, dificilmente ele vai colocar na prova, porque é uma partícula que a gente não achou ainda, é uma partícula teórica. Ela tem que existir para o modelo estar certo, mas a gente não conseguiu achar ela ainda. Tá? Tanto é que assim, se você tem vontade, né, você tem interesse em continuar nessa vida enfim, na vida de ciência, de física, que é a vida mais legal que existe, enfim, brincadeira. Existe um problema que é a gente juntar ali a relatividade com a mecânica quântica, né? Achar uma teoria única, a teoria de tudo. Tanto é que tem até um filme, né, do Stephen Hawking lá, acho que é a Teoria de Tudo, o nome do filme, se eu não me engano. Que é bem interessante, quem não assistiu, por favor, assista. E conta sobre isso. Então, se você conseguir, né, juntar ali a teoria da relatividade com a mecânica quântica, formar uma teoria única para tudo que é formado, com certeza você tem um Nobel. Imagina, daqui a uns tempos. Aí você chega lá para receber o prêmio, olha, fui incentivada pelo professor Rubens no dia tal. Nossa, seria interessante, mas enfim. E essa daqui, seria a partícula também que também é mediadora, então ela faz acontecer. A gente chama de bóson de Higgs a partícula que faz o corpo ter massa. Então, quem que deu massa para o pessoal? Quem que deu massa para o próton, para o elétron? A gente fala que é a partícula Deus, né? Eu vou batizar desse jeito. A partícula Deus, conhecida como bóson de Higgs. Tá? Essas são as partículas, essas são as forças. Eu vou perguntar aqui, enquanto eu tomo minha H2O. Qual que é a força mais forte que existe e qual que é a força mais fraca dessas quatro? Qual que é a mais forte e qual que é a mais fraca? Vamos ver como vocês estão. Estamos aqui. É vírus mesmo, Fernando? Não pode ser. Não, esses dias eu tava mexendo no PC, aí serve essa abinha aqui, né, que fica os programas que você não vê. Então tem lá internet, tem o microfone, tá ligado? Tem a canetinha aqui que eu tô usando. Aí tem a nuvem, né, tem o OneDrive, aí tem o Skype, aí tem alunos que você não enxerga, você tem que apertar aqui na setinha. Aí eu apertei aqui, apareceu um monte de programa que eu nunca tinha visto, tipo assim, tinha lá um Web Companion, tava ligado, eu falei, oxi, pera lá, o que é esse negócio? Estão me rastreando aqui, né? Aí eu comecei a excluir meio mundo aqui, quase que eu excluí o Windows também, sem querer, mas enfim, acontece. Mas enfim, a força mais forte da natureza é o nome dela, né? Força nuclear forte, que mantém ali o núcleo coeso. Só que essa força, ela age ali a pequeníssimas distâncias, né? Então é distância interatômica, então é internuclear, na verdade, dentro do núcleo. Então é uma distância muito, muito, muito pequenininha. Já a força mais fraca, por incrível que pareça, é a gravitacional. A mais fraca é a gravitacional. Aí você fala assim, poxa, mas olha a força que eu estou sendo puxado para baixo. Mas se você lembrar, olha a diferença, né? Você lembra que existem duas equaçõezinhas, né? Na elétrica, você faz assim, força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, né? Lá na gravitacional é bem parecido, é Gzão, M1, M2 dividido pela distância ao quadrado, né? Assim como a carga está para massa, tem uma constante aqui. Você lembra quanto vale a constante da elétrica? 9, no vácuo, né? 9 vezes 10 a 9. Né? Então é 9 seguido de 9 zeros. É grande esse número. E o G? O G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Olha a diferença. Dá 10 a 20 de diferença. É muita diferença. A elétrica é muito mais forte do que a gravitacional. Muito. Só que assim, como a gente está trabalhando com um planeta, com uma estrela, a massa da Terra é da ordem de 10 a 24 quilogramas. Então daí esse número aqui é muito grande. Ele compensa a força, né? Então ele faz a força parecer mais forte. Mas, analisando, tipo assim, eu e você aí na sua casa. A força é zero, basicamente. É 0,0000 quase nada. Né? Então a gravitacional é a mais fraca que existe, tá? E a mais forte é a nuclear forte. Beleza? Imagina excluir pasta System 32, né? Aqueles memes falam assim, você sabia que para deixar o computador mais rápido é só apertar lá, WR, aí você entra lá na pasta System 32 e dá um delete. Pronto, morreu, ficou rapidinho o computador.
Relaxa, confia. Se você não aparecer, não vai aparecer no ADC. Boa, Giovana. Isso aí. Então tá aí, ó. Então a gente conversou sobre as partículas. É uma parte mais chata? É, eu concordo com vocês que é mais chato. Eu mesmo, pra lembrar, tipo assim, meu Deus, é Hadron, aí era Bose... Não, pera lá. Era Baryon. Então, assim, você dá uma olhadinha antes da prova e ir com aquilo. Porque é difícil você, tipo, lembrar. Imagina, você meio-dia, você comendo ali um frango assado. Ah, o quark faz parte ali do... É difícil. Eu acho, assim, chato decorar essas coisas. Mas é o que tem pra hoje. Fazer o quê?